Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo sobre a necrose asséptica da cabeça do fêmur em cães. Meu nome é Felipe Garofalo, eu sou médico veterinário especializado em ortopedia e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre essa doença que acomete bastante cães filhotes. Tá legal? E antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a acessarem nosso site, né, o vetgarofalo.com e o wordforpets.com. O conteúdo ele está disponível, né, o conteúdo de vídeo ele está anexado nos artigos do nosso site. Os artigos eles contêm temas bem completos de ortopedia veterinária e toda essa parte ortopédica, né, de doenças ortopédicas em cães e gatos vocês encontram lá, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa doença. Bom, gente, a necrose asséptica ela é uma doença que ela, né, ela recebe esse nome porque seria uma morte celular, né? Então a necrose é uma morte celular. Asséptica, porque não tem a presença de bactérias, né? E ocorre aí na cabeça do fêmur dos cães. Essa doença ela é exclusiva de cães, né? A gente não encontra ela em gatos. Então, também existem outros nomes para essa doença, né? Então, além de asséptica, muitas vezes a gente ouve o pessoal falar de necrose avascular. Então, tem esses dois nomes. E ela também pode ser chamada, né, de doença de Legg-Calvé-Pertz, que é o pessoal, né, aí os médicos humanos que descobriram essa doença, que também né, descreveram essa doença, que também ocorre em crianças, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a doença nos cães. Bom, o que seria, né, para a gente entender um pouquinho da definição da necrose asséptica da cabeça do fêmur? A necrose, gente, ela acontece, então, na cabeça do fêmur dos cães, né? Aqui eu tenho uma imagem de raio-x de um paciente meu. Esse paciente aqui, se você notar o lado direito, né? Ele é um paciente que ele apresenta aí uma displasia coxofemoral, né? Então a gente tem, aqui a gente consegue ver que a cabeça do fêmur, ela não se encaixa bem no acetábulo, né? Aqui no lado direito, porém, a gente vê que no lado esquerdo, né, a gente tem uma necrose acontecendo aqui na cabeça do fêmur, tá? Na cabeça e do pescoço do fêmur. Então, essa é a necrose asséptica, né? Então, é quando a cabeça do fêmur, essa bolinha aqui, ela vai morrendo, tá? Então, se vocês notarem aqui, ó, em outro paciente nosso também, essa cabeça do fêmur do lado direito está ok, e a cabeça do fêmur do lado esquerdo está começando a apresentar uma área aqui de necrose, né? Então a gente tem aí a necrose asséptica acontecendo nesses dois casos aqui. Então, por que acontece, né, essa necrose, essa morte celular da cabeça do fêmur? Bom, gente, ainda não é algo que ele é completamente bem explicado, né? Então as causas elas ainda são um pouquinho desconhecidas, mas supõe-se, né, que há causas hormonais e hereditárias que podem estar envolvidas na doença, mas a hipótese, uma das hipóteses mais aceitas, né, é que está relacionada com a pressão dentro da cápsula articular, então uma pressão exagerada aqui na cápsula articular, que causa aí, né, uma vascularização da artéria circunflexa cranial. Então essa artéria, né, que irriga aqui a região da cabeça do fêmur, ela acaba não levando sangue o suficiente. Sem sangue ocorre a necrose e ocorre a morte celular, tá? Então, pessoal, quais são os pacientes que geralmente eles apresentam a necrose séptica, né? Dificilmente você vai ver a necrose em um paciente adulto, tá? O mais comum é que os filhotes eles já comecem a apresentar a claudicação, né, o mancar. Então aí você vai encontrar em pacientes de 3 a 13 meses de idade. Geralmente a necrose séptica ela está presente em cães de raça pequena, então Pinscher, Pug, Maltese, Yorkshire,
né? E eu tenho pegado bastante na rotina em cães da raça American Bully, tá? Imagino que esteja relacionado ao fato desses animais serem muito musculosos, né, terem ossos muito pequenos e acabarem tendo uma pressão maior dentro aí da cápsula articular, tá? Então, na rotina também tem aumentado muito aí nos bully, que na época de gravação desse vídeo eles são cães que estão aí, né, em alta, estão mais na moda, tá? E aí, como que você vai pegar, né, esse paciente aí na sua consulta veterinária, né? Então, geralmente são animais que eles estão claudicando de um lado só, estão mancando só de um lado e costumam apresentar muitas vezes impotência funcional, eles não conseguem usar a perna, né? Não conseguem pisar por estarem aí com muita dor, muito desconforto. E geralmente são animais que têm uma atrofia da musculatura intensa, né? Então, se a gente olhar novamente o raio-x aqui, a gente vai ver que o membro pélvico direito aqui ele é muito mais forte do que o esquerdo, né? O esquerdo ele é bem atrofiado, dá para ver até pelo raio-x. E o mesmo acontece no caso desse outro paciente aqui, né? A gente consegue ver uma atrofia muscular considerável, tá bom? Isso, né, no exame de inspeção, quando você olhar o cão, você vai notar. Se você fizer o exame de palpação desse cão, você vai ver que na rotação da articulação coxofemoral, ele vai sentir muita dor. A gente vai ter também bastante dor, né, na abdução, então quando você abrir a perna aí desse animal e quando você estender também a coxofemoral, ele vai sentir bastante dor e desconforto, tá? Então, são sinais clínicos mais comuns. Esse paciente ele tem que ir para radiografia, né? Então ele vai aí pro raio-x. A gente geralmente na posição ventro-dorsal a gente consegue notar, né, a necrose séptica. Então, o ideal é você fazer em duas projeções, a lateral também, mas é na VD que a gente consegue ver aí os maiores sinais da necrose, tá bom? Na maioria dos casos, gente, a necrose séptica da cabeça do fêmur acaba evoluindo para uma colossefalectomia, né? Ou como você prefira chamar, né? Ela vai acontecer porque esses pacientes que têm a necrose séptica acabam tendo uma piora, né? Uma morte celular acentuada da cabeça do fêmur. Então, aqui, esse paciente, por exemplo, esse primeiro, ele era um American Bully, e quando a gente abriu ele aqui, né, fez a abertura da, da articulação, a cabeça do fêmur dele estava toda fragmentada, né, então estava quebrada em vários pedacinhos. Era como se tivesse uma fratura cominutiva na região da cabeça do fêmur. Então, ele estava com bastante dor, né? A gente precisou remover a cabeça e o colo femoral, então tiramos tudo isso aqui, né? E essa bolinha ela foi retirada. O mesmo aconteceu com esse paciente, tá? Que também era um American Bully jovem, né? E acabou tendo que fazer remoção na cabeça do fêmur. Esse aqui é um cãozinho que demorou bastante tempo para operar, né? Vocês podem ver que as linhas de crescimento estão até já fechadas, né? O animal que terminou o crescimento dele, mas que também tinha aí a necrose séptica, tá? Um animal já adulto que acabou não operando. Tá? Então, o tratamento, a remoção da cabeça e do colo femoral, a colossefalectomia, né? Ou a ressecção artroplástica da cabeça e colo femoral. Tem a possibilidade também desses pacientes serem submetidos à prótese total de quadril, tá? E lembrando que em casos onde é feita a colossefalectomia, quase todos os pacientes precisam ainda da fisioterapia, tá? Para voltar a ganhar massa muscular e para fazer, né, a pseudoartrose aqui na articulação
coxofemoral, né? Na cabeça do fêmur, tá bom? Então, nós já tivemos pacientes, né, que conseguimos manter com uma boa qualidade de vida tendo necrose séptica somente com tratamento clínico, tá? Mas a maioria dos casos foram aí para cirurgia. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Lembrando que essa é uma doença bastante comum e muitas vezes ela passa desapercebida em um primeiro momento também, tá? Então esse paciente, por exemplo, chegou pra gente aí com outra suspeita, mesmo já tendo o raio-x, né? Então sempre deem uma olhada aí na região aí do colo femoral para ver como que tá bom? Sigam o nosso canal, deixem um like pra gente e obrigado, até a próxima.